Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é grande. Amém. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. E o Senhor confirma, renova a sua palavra nas nossas vidas todos os dias. E desde que nós entramos neste lugar, o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 47. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Peça para que o Senhor fale com você. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na sua casa. Obrigada por essas portas abertas. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco, já tem ministrado aos nossos corações. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a sua palavra. Continua falando conosco, Deus. Continua nos alimentando, Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz, Pai. Então, em nome de Jesus, que todas as outras se calem agora. Que em nome de Jesus, ó Deus, a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha nos incomodar, que nada venha roubar, Senhor, este momento que o Senhor está falando conosco, Pai. Mas que nós possamos nos alimentar dessa palavra e que ela possa frutificar nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, neste texto, nós temos Jesus falando, através dessa parábola, sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de atitudes e diferenças dessas atitudes e as consequências que elas geram. A primeira pessoa que Jesus fala aqui no versículo 47 é o sábio. E a segunda pessoa que ele fala no versículo 49 é o insensato. Jesus fala sobre a maneira que cada um deles construiu a sua casa. E a casa representa as nossas vidas. A casa representa o nosso coração. E é interessante porque quando nós vamos reformar uma casa, ou se nós estamos vendo na televisão alguém reformando uma casa, sabemos de alguém reformando uma casa, é sempre uma surpresa. Porque a casa pode ser linda por fora, estar boa por fora. A gente pode olhar a casa e falar assim, essa casa aqui está boa, é casa nova, a reforma vai ser fácil, vai estar tudo ok. Mas aí, quando a gente entra naquela casa, começa a mexer naquela casa, nós vamos descobrindo, às vezes, alguns problemas escondidos ali. Algumas falhas na construção, algumas falhas em determinadas áreas que, de primeira, a gente não consegue ver. Mas só quando a gente começa a mexer lá dentro,
a gente consegue perceber essas falhas e esses problemas. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a diferença de uma casa para outra, nessa questão de estrutura, não está do lado de fora. A diferença está no interior. A diferença está dentro. Está no alicerce. Como já fomos ministrados no louvor, como já fomos ministrados na quarta-feira, como lemos aqui no texto, a diferença está no alicerce. Como está o alicerce da nossa casa? A casa, ela pode estar boa, pode estar bonita por fora, olha a casa novinha, na aparência dela, mas e por dentro? E a estrutura dela? E o alicerce dela? Será que está bom também? Será que está bonito? Será que é uma construção boa? Será que está novo? Como é que está a casa? A casa precisa estar boa por dentro e por fora. Precisa estar alicerçada, precisa estar bonita por dentro e por fora, lá no interior, onde ninguém enxerga. É assim que nós precisamos também estar. Não adianta a gente aparentar tá bem, tá bonito, se por dentro estamos destruídos. Se por dentro tem algum problema, tem alguma falha, tem alguma coisa errada. O dentro e o fora são importantes. Mas a prioridade é o interior. Porque à medida que o interior vai sendo tratado, o interior está bom, isso vai refletir no lado de fora. Então, à medida que o nosso coração é tratado, vai refletir nas nossas atitudes, vai refletir na nossa aparência. Se nós temos um coração amargurado, na nossa aparência é o quê? Às vezes é uma cara fechada, é um mau humor, é um afastamento das outras pessoas. Mas à medida que a gente vai sendo tratado, a gente começa a mudar o nosso exterior. Não adianta nós fingirmos uma aparência de cristão, se por dentro, se as nossas atitudes não condizem com a palavra. Não adianta nós termos uma aparência de cristão bonito dentro da igreja, feliz, alegre, se na nossa casa nós não temos as mesmas atitudes. Com as pessoas lá fora nós não temos as mesmas atitudes. A nossa casa, a nossa vida precisa estar boa por dentro e por fora. Como é que está aí a sua casa? Como é que está esse alicerce? Nós fomos ministrados na quarta-feira e a Melissa leu aqui no começo. Quando ela começou a ler, eu falei, meu Deus, ela vai falar minha pregação. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Esse versículo é muito forte. O alicerce é Cristo Jesus. Lá em Deuteronômio 32, os irmãos não precisam abrir vai ser passado aqui. Deuteronômio 32, versículo 4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, não comete erros, justo e reto Ele é. Então nós sabemos qual é o alicerce. Jesus é o alicerce, Deus é o alicerce. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Senhor. Então onde que tem que estar firmada a nossa vida? Em Jesus. Que alicerce que a gente precisa? Jesus. A palavra de hoje é um complemento da palavra que a gente ouviu na quarta-feira. É um exemplo da palavra que a gente ouviu na quarta-feira, o porquê que a gente precisa ter um alicerce em Jesus.
Por que que a nossa vida precisa ser nessa rocha que é Deus? Aqui o que ficou para mim da palavra de quarta-feira, que eu achei que essa de hoje vai ser um complemento, é porque o nosso alicerce hoje vai interferir na nossa eternidade. A construção da nossa casa, da nossa vida, vai interferir na nossa eternidade. Só que isso interfere no nosso presente também. É por isso que a gente não pode cair no engano de achar que mais para frente eu vou atrás de Deus, quando eu estiver bem velhinho, quando eu achar que o Senhor vai me levar, eu endireito a minha vida. Não. A gente precisa estar com a nossa vida firme em Deus hoje, agora, porque se nós não estivermos com a nossa vida firme hoje e agora, nós não suportaremos o agora. O Senhor é o lugar seguro, o Senhor é o melhor lugar para construir a nossa vida, para construir a nossa casa, como nós louvamos hoje aqui, o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Eu vou construir a minha vida no Senhor. Tudo que nós louvamos aqui, é por isso que o Senhor é maravilhoso, Ele já está falando com a gente desde o momento que colocamos os pés neste lugar. Ele já está falando conosco sobre como está a nossa vida, como está o nosso alicerce desde a semana passada. Por quê? Por que Ele está falando e repetindo e falando e repetindo? Porque é algo importante, porque é algo que nós precisamos saber e colocar em prática e viver. Não dá para a gente só ouvir e deixar para lá. O Senhor precisa, o Senhor quer que a gente viva isso. Nós precisamos ser atentos como o homem sábio que nós lemos lá em Lucas. O homem sábio que se dedicou na construção da sua casa, que foi lá, que procurou o melhor terreno, que cavou o fundo, que procurou um bom alicerce para construir a casa. Ou seja, Jesus comparou ele àquela pessoa que está na presença de Deus. Aquela pessoa que ouve a palavra. Aquela pessoa que pratica a palavra. Ou seja, o sábio, ele tem um relacionamento com Deus. E através do relacionamento com Deus, nós vamos criando intimidade com Ele. Nós vamos criando profundidade. Através de oração, de jejum, de meditação na palavra, de estar em comunhão na igreja. É assim que nós vamos construindo o nosso relacionamento por Deus, tijolinho por tijolinho, de pouquinho em pouquinho. Um prédio não fica pronto de ontem para amanhã. Um prédio leva tempo. Uma casa leva tempo. Só que é todo dia. Senão não fica pronto nunca. Senão fica sempre no chão. E à medida que a gente vai tendo esse relacionamento com Deus, essa profundidade, nós entendemos que as mudanças que precisam acontecer, as mudanças que precisam vir, elas começam em nós, na nossa atitude, no nosso querer, no eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado por Deus. Então, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para deixar abrir os nossos corações? Senhor, olha, eu quero mudar a minha vida nisso. Me ajuda, me mostra como, me ensina. Coloca alguém do meu lado que já passou por essa situação e vai poder me ensinar. Ou fala comigo através da sua palavra. Me mostra, Senhor. Essa atitude de disposição vem em nós. E ela só acontece à medida que a gente vai estando perto de Deus. À medida que a gente vai percebendo o que é necessário fazer para a nossa casa estar boa. A gente começa a ter atitudes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e atitudes que agradam o Senhor. É assim que a gente começa a ver o fruto do Espírito na nossa vida. Se antes nós éramos impacientes, agora a gente tem paciência, agora a gente tem mansidão, agora a gente tem domínio próprio.
Nós vemos a morte do nosso eu. Como? A gente deixa de lado o nosso ego, o nosso orgulho, o pecado. Olha, eu tenho domínio próprio agora, então eu não vou mais falar palavrão porque é pecado, desagrada a Deus. É uma atitude pequena, mas é assim que a gente começa. Olha, eu tenho preguiça de ler, mas eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar, eu preciso conhecer o meu Deus, então eu vou ler um versículo por dia, mas eu vou ler. É assim que começa. Olha, eu tenho dificuldade de orar, mas eu preciso falar com o Senhor, então eu vou orar aqui 1 minuto, 2 minutos por dia, mas eu vou começar. São essas atitudes que agradam ao Senhor, que é um passo nosso, mas que o Espírito Santo nos ajuda a dar os outros. Mas a gente precisa dar o primeiro. O que era antes murmuração, reclamação na nossa vida, a gente passa a agradecer. A gente passa a agradecer ao Senhor porque atitudes de gratidão movem e transformam as nossas vidas. A murmuração, a reclamação, deixa a gente no deserto 40 anos dando volta no mesmo lugar. Mas quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a agradecer ao Senhor, dizer palavras de gratidão, declarar a palavra, mesmo não vendo, mas crendo, as coisas mudam, o mundo espiritual muda, a reação muda. Porque se a gente murmura, a gente dá lugar para o inimigo entrar nas nossas vidas. Mas se a gente agradece, a nossa fé vai aumentando e aí não tem mais espaço para o inimigo. A gente não pode ser descuidado como o homem insensato era. O homem insensato, ele fez tudo de qualquer jeito, pôs a casa na terra lá, em qualquer lugar que dava, qualquer espaço que tinha. Ele não tinha, não queria, não buscava a presença de Deus. Ele não praticava nada do que ele era ensinado. Ele só ouvia. Como ele ouvia, eu também não sei, porque ele nem ia para a presença de Deus para ouvir. Ele só ouvia. E ouvir, irmãos, a gente ouve muita coisa, de muita gente, de N lugares diferentes. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por informação, por pensamentos, por ideias. E o que a gente retém dessas coisas que a gente ouve? Nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente retém. Porque ouvir, nós vamos ouvir, sempre. O externo sempre vai ter alguma notícia, novidade, alguma coisa sempre vai chegar até nós. Mas aquilo que a gente retém na nossa mente, a gente escolhe. E aquilo que a gente vai praticar, do que nós ouvimos, a gente também escolhe. E o homem insensato, ele só ouvia. E se ele ouvia algum ensinamento bom, provavelmente ele esquecia, porque não praticava. E a gente faz isso também. Se nós não colocamos em prática alguma coisa que a gente aprendeu, a gente acaba esquecendo. É normal esquecer, por causa do tanto de informações que a gente recebe. Então, por isso que Jesus disse, ele ouve e pratica. Ouve e pratica. Desse jeito, não esquece. Desse jeito não vai se perder. O homem insensato, ele tem umas características de falta de fé, uma característica de falta de compromisso. Não tem alicerce na casa dele. É um alicerce fraco, que pode ser destruído. Só que a mesma situação, nós podemos ler ali, a mesma tempestade, em algumas versões da Bíblia diz tempestade, a mesma enchente, a mesma destruição, a mesma situação ruim, veio para os dois. Veio sobre as duas casas a tempestade, a enchente. Veio para o sábio
e veio para o insensato. Veio para os dois. Mas a diferença é como eles passaram por essas tempestades. Como eles lidaram com essas situações. Uma casa permaneceu. E a outra casa caiu. Foi destruída. E o que é uma tempestade? O que é essa enchente? O que é essa inundação? Pode ser uma doença que vem. Lembra que a casa é a nossa vida? Então, quando a tempestade vem para a nossa casa, o que pode ser? Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser alguma prova que o Senhor está nos colocando para que a gente mude de nível. Pode ser a consequência de alguma escolha que a gente fez, que talvez não deveríamos ter feito. Pode ser um ataque do inimigo, porque nós também somos atacados pelo inimigo. Então a tempestade também pode ser um ataque do inimigo. Mesmo servindo a Deus, nós passaremos por situações difíceis, de medo, de tristeza, de tempestade. Lá em Eclesiastes diz isso, não é? Que há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Então, o tempo da tempestade nós vamos passar. Mas o que precisa estar firme no nosso coração e na nossa mente é que Deus, Ele está conosco em todos os nossos momentos. Independente da tempestade, do tipo de tempestade que for, Deus está conosco. Deus continua sendo bom. Deus continua estando no controle. Deus continua sendo Deus nos vales, ou seja, nos momentos ruins e difíceis da nossa vida, como continua sendo Deus nas montanhas, nos momentos altos de alegria, de coisa boa. Ele continua sendo Deus. Deus pode operar o milagre de forma imediata, instantânea, ou se for através de um processo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Como é que está o alicerce da sua casa? Como é que você vai passar por todos esses momentos? Precisa estar firmado em Deus. Nós não podemos querer que Deus nos visite apenas quando necessitamos de alguma coisa. Nós precisamos que Ele faça morada em nós. Ele tem que fazer morada. Porque é através da presença dEle, através da ajuda dEle, que nós vamos conseguir ter sabedoria nesses contrastes da vida. Nos altos e baixos da vida. A nossa vida tem altos e baixos, tem momentos bons e ruins, mas com Deus a gente tem que estar sempre no bom, tem que estar sempre fervoroso. Não pode cair, subir, cair, levantar. Com Deus a gente precisa estar sempre bem. Porque a nossa vida tem contrastes. E Davi foi alguém que enfrentou contrastes na vida dele. Nós conhecemos a história dele. Ele enfrentou muitos contrastes na vida dele. De coisa boa, de coisa ruim, de coisa difícil, de luta. Mas o alicerce dele era Deus. O nosso alicerce precisa ser Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam,
as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois todos os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Vemos aqui uma grande crise. Choro, dor, angústia, perda. A tempestade chegou na vida de Davi. De que forma que essa tempestade veio para Davi aqui nessa situação? Através de um ataque do inimigo. E qual a intenção do inimigo quando ele nos ataca? O inimigo vem invadir o nosso território para nos tirar coisas preciosas. Para tirar a paz, tirar a saúde, tirar a nossa fé, tirar a nossa comunhão na igreja, comunhão com os irmãos. Para querer acabar com a nossa esperança. Para querer causar desentendimento nos relacionamentos. Olha que tudo isso aconteceu aqui, com Davi. Incendiaram toda a cidade, então o lugar que eles moravam estava destruído. As pessoas da sua família, as pessoas que eles amavam, tinham sido sequestradas, tinham sido levadas embora. Imagina você chegar no lugar que você mora, está tudo destruído, quem você ama não está mais lá. E os seus amigos, que eram seus soldados, estavam tão angustiados, com tanta dor, que queriam apedrejar ele. Olha que situação, que tempestade difícil que ele enfrentou aqui. E o que nós fazemos? Quando a tempestade vem, a dificuldade vem, o ataque vem, o que nós temos que fazer? O que ele fez? Primeira coisa, versículo 4, eles choraram. Eles choraram até não terem mais forças. Não sei quanto tempo foi esse choro aqui, esse lamento, essa dor, mas eles choraram. Choraram aos pés do Senhor. Então a gente pode chorar aos pés do Senhor quando o inimigo está nos atacando, quando a gente está na tempestade, quando a gente está na dificuldade. Mas lá, no finalzinho do versículo 6, depois que ele chorou, ele disse: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então nós temos que sim, podemos chorar, mas chorar aos pés do Senhor. Chorar aos pés daquele que pode transformar a nossa dor. Chorar aos pés daquele que pode nos fortalecer, nos renovar, nos ajudar. Davi fortaleceu-se no Senhor. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ele se fortaleceu no Senhor, buscou a presença e orientação do Senhor. As estratégias do Senhor. Ele não fez o que ele queria. Porque diante de toda aquela situação, era natural ele querer correr atrás do pessoal, matar, fazer vingança.
mas ele não fez aquilo que ele tinha vontade, talvez. Né? O que a gente imagina diante da situação. Ele foi buscar a orientação de Deus, a vontade de Deus. Então, nas nossas vidas, nós precisamos buscar a orientação do Senhor, acima da nossa vontade. Porque aí Deus vai nos mostrar o caminho certo, a estratégia certa para nós seguirmos. E obedecer. Davi, depois de ouvir, você pode ler o capítulo todo lá na sua casa, mas Davi, depois de ouvir as instruções do Senhor, arrumou o seu exército e foram. Obedeceram à direção do Senhor. E tiveram a vitória. Olha lá o versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então ele foi vitorioso nessa adversidade. O Senhor deu para ele a instrução, ele obedeceu e ele foi vitorioso. E ainda levou mais do que ele tinha perdido. Porque esses rebanhos aqui, que nós lemos no versículo 20, eram os rebanhos dos amalequitas, daqueles inimigos que tinham destruído o território de Davi. Então Davi recuperou tudo que ele tinha e ainda levou com ele as coisas dos inimigos. Ele triunfou sobre os inimigos, triunfou sobre essa adversidade. Ele viveu um processo. Nós vemos aqui que foi um processo. Mas ele tinha um alicerce em Deus. O processo dele de dor, posicionamento em Deus, obediência, luta, chegou na vitória. Deus estava com ele em tudo. Em todo o processo, Deus estava com ele. A tempestade veio, o inimigo veio, atacou, mas a casa não foi destruída. Davi não foi destruído. Ele, depois de tudo que passou, foi vitorioso. Essa é a diferença do sábio e do insensato. O sábio tem a sua casa alicerçada em Deus. A tempestade vem, mas não derruba a casa. Você é esse sábio, amém? Você está alicerçado em Deus, amém? Não importa a tempestade que vier, não vai te derrubar, amém? Pode até te deixar triste, pode te deixar angustiado, pode te fazer chorar até não ter mais forças, como Davi aqui. Mas não vai te destruir, porque você está firmado em Deus, amém? Você não é o insensato. O insensato que a tempestade veio e destruiu a casa dele. O mesmo Davi que lá no início teve o seu território destruído, teve seus amigos virados contra ele por causa da dor, de desentendimento. No final estava celebrando a vitória com todos eles, com as suas famílias, em paz. Porque o tempo ruim, o tempo difícil não vai durar para sempre. Saber que o nosso alicerce é Deus, saber que estamos firmados neste Deus, que é a rocha eterna, que é fiel, que é grande, que é poderoso, é o que faz a diferença nas nossas vidas. Estou passando por dificuldade, mas eu estou firmado em Deus, o Senhor continua no controle. Estou desempregado, mas o Senhor é fiel, o Senhor continua no controle, o Senhor dá a provisão. Estou passando por enfermidade, mas o Senhor já levou sobre si as nossas dores. O Senhor é a cura, nada é impossível para Deus.
É assim que o sábio se mantém de pé. Sabendo o Deus que ele serve, sabendo o Deus que ele confia, sabendo o lugar que ele está firmado, plantado, alicerçado, é neste Deus. É isso que faz a diferença. A tempestade pode até vir, a tempestade pode até chegar, mas ela não vai destruir. Ela não vai derrubar. Porque há dias que nós iremos prosperar, há dias que nós seremos bem-sucedidos, há dias que nós seremos felizes, há dias que vai estar tudo bem. Mas também há dias que nós só vamos ver a tempestade caindo lá fora. O vento batendo, sacudindo a janela. Porque a vida tem contrastes. Mas em todos esses dias, há um Deus que cuida de nós. Em todos esses dias, há a presença de Deus para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos trazer à memória esperança de quem Ele é, esperança do que Ele pode fazer, esperança do que Ele já fez. Em todos esses dias há a presença de Deus. Em todos esses dias não falta a presença de Deus. Nós precisamos nos manter firmes. Essa escolha é nossa, de nos manter firmes, de estar buscando a Deus, de estar querendo a presença de Deus. Essa escolha é nossa, porque ninguém falou para o sábio ou para o insensato o lugar que eles deveriam construir a sua casa. Eles escolheram. Então a escolha de permanecer firme é nossa. Precisamos, talvez, reforçar o nosso alicerce. Às vezes, nosso alicerce nós sabemos que é Jesus. Nós sabemos que é Jesus. Mas, de talvez tomar tanta chuva, ele está fraquinho. Então, nós precisamos reforçar. Reforce seu alicerce sempre. Renova a sua fé, renova a sua confiança em Deus. Não deixe de reforçar o seu alicerce. Não deixe de reforçar a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque é através disso, desse relacionamento, desse reforçar, é que nós vamos poder sentir o Espírito Santo nas nossas vidas ali, nos ajudando. Nós vamos ter intimidade com Ele, nós vamos entender quando Ele fala conosco. Nós vamos entender a sua voz, nós vamos entender o que Ele está dizendo. Então nós podemos pedir a Ele: Espírito Santo, me ajuda a reforçar o meu alicerce. Me ajuda, Espírito Santo, nessa área. Me ajuda, Espírito Santo, com esse problema. Me ajuda, Espírito Santo, a te conhecer mais, a ser mais seu amigo, a estar mais na sua presença. E assim o Espírito Santo vai nos ajudar a sentir essa presença de Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar a vencer as tempestades que enfrentamos, as dificuldades, as situações. E nós vamos saber que tudo que a gente passa, todos esses processos, todas essas tempestades, todas essas dificuldades são e vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está com o seu alicerce reforçado? Está com a sua casa bonita por dentro e por fora? Glória a Deus. É assim, irmãos, que a gente caminha, reforçando o nosso alicerce todo dia, tijolinho por tijolinho. E se você tem mais de um, dá um para o seu irmão. Vai dando um tijolo para um tijolo para outro, porque à medida que você vai ajudando cada um a reforçar o seu alicerce, todos nós vamos ficando firmes. Todos nós vamos sendo fortalecidos, porque somos fortalecidos para fortalecer outros. Amém? Glória a Deus. Te convido a ficar de pé então. Glória a Deus.
Segura na mão do seu irmão aí do lado. Fala para ele que você vai ajudar ele a reforçar o alicerce dele. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar para que o Senhor reforce mais uma vez as nossas vidas, o nosso alicerce esta noite. Nós vamos orar para que o Senhor faça morada em nós e não apenas uma visitação. Aleluia. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse tijolinho que o Senhor nos deu esta noite, Pai, para reforçarmos o nosso alicerce em Ti, reforçarmos a nossa vida em Ti, Senhor. Ah, Deus, nós queremos ser como o homem sábio, Pai, que procura a Sua presença, que ouve a Sua palavra e que pratica os Teus ensinamentos, Senhor. Nós não queremos ser, ó Pai, como o homem insensato, ó Deus, que perde tanto a oportunidade de estar contigo, que perde tanto a oportunidade, ó Deus, de ter atitudes que Te agradam e que levam, Senhor, para mais perto da Sua presença. Ah, Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Deus, nós possamos estar com este alicerce mais firme em Ti, Senhor, com as nossas vidas mais firmes em Ti, ó Deus, com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor verdadeiramente faça morada em nós, Senhor. Nós não queremos apenas uma visitação da Sua parte, Deus, mas nós queremos morada, Senhor. Nós queremos comunhão contigo todos os dias. Nós queremos um relacionamento verdadeiro e sincero contigo, Deus, porque nós queremos ir mais fundo, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós queremos ser fortalecidos para fortalecer, ó Deus, os outros, Pai. Aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos ajuda a fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.